História de João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu na Polônia em 1920. Sua família e infância foram marcados por diversos lutos. Em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, o Terceiro Reich fechou a Universidade Jacelônica em Cracóvia, que ele frequentava. Então o jovem começou a trabalhar primeiro em uma pedreira e depois em uma fábrica de produtos químicos, para poder sobreviver e evitar a deportação para a Alemanha. Em 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, frequentou os cursos de formação no Seminário Maior Clandestino de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Steph Sapieha. Depois da guerra, Karol continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia e na Faculdade de Teologia da Universidade Jacelônica até ser ordenado sacerdote em 1946. Em 1948, ele recebeu o seu primeiro cargo na Polônia, coadjutor na paróquia de Niegowiec, perto de Cracóvia, e depois na cidade, naquela de São Floriano. Foi capelão dos universitários até 1951 e a seguir lecionou Teologia Moral e Ética no Seminário Maior de Cracóvia e na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 13 de janeiro de 1964, ele foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que também o criou cardeal 3 anos depois. Logo depois participou do Concílio Vaticano II, durante o qual deu uma importante contribuição na elaboração da Constituição Gaudium et Spes. Com a morte prematura de João Paulo I, contra todas as previsões, Karol Wojtyła foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978. Foi o primeiro Papa não italiano, após 455 anos, desde Adriano VI, o primeiro polonês da história e também o primeiro pontífice de um país de língua eslava. Seu pontificado começou logo a bater recorde. Fez 104 viagens apostólicas pelo mundo. Expressão da constante solicitude pastoral do sucessor de Pedro por todas as igrejas. Sabendo falar 11 línguas, João Paulo II sempre trabalhou para construir pontes entre as diferentes nações e religiões, em nome do ecumenismo, verdadeiro farol que o guiou ao longo do seu longo pontificado na Itália. Fez 146 visitas pastorais. Como bispo de Roma, visitou 317 paróquias romanas, das atuais 332. A sua solicitude de pastor o levou a criar numerosas dioceses e circunscrições eclesiásticas. Promulgou códigos de direito canônico para as igrejas latinas e orientais e o catecismo da Igreja Católica. Propôs ao povo de Deus momentos de particular intensidade espiritual. Convocou o ano da redenção, o ano mariano, o ano da Eucaristia, como também o grande jubileu de 2000. Reuniu as novas gerações com a instituição das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira das quais ocorreu em Roma, em 31 de março de 1985. Desde então, o evento foi celebrado a cada 2 anos, em cidades diferentes do mundo, que ele escolhia, adquirindo importância cada vez maior. Nenhum Papa encontrou tantas pessoas como João Paulo II.
mais de 17.600.000 peregrinos participaram das audiências gerais de quarta-feira, mais de 1.160, sem contar as audiências especiais e cerimônias religiosas. Expressou seu carinho apertando as mãos de milhões de fiéis durante suas visitas pastorais e viagens apostólicas. João Paulo II sofreu um grande atentado na Praça São Pedro em 13 de maio de 1981, ao passar com seu jipinho entre a multidão, foi ferido com um tiro. Depois de uma longa hospitalização, visitou o terrorista na penitenciária, o turco Ali Akaga, que o perdoou e manteve uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que o salvou com a sua mão materna, o Papa pediu para colocar a bala com a qual foi atingido na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, uma vez que o atentado ocorreu no seu dia litúrgico. Ciente de ter renascido para uma nova vida, João Paulo II intensificou ainda mais os seus compromissos pastorais com generosidade heróica. Durante o seu longo pontificado, o Papa Wojtyła também assinou vários documentos que depois fizeram parte do magistério da Igreja: 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Entre todas as encíclicas, recorda-se aquela sobre o trabalho e a doutrina social, como o Laborem Exercens, de 1981, e a Centésimos Anos, de 1991, por ocasião do centenário de Leão XIII. Destaca-se também a Constituição Apostólica Pastor Bonus, de 1988, com a qual organizou a Cúria Romana e as funções de vários dicásterios. Ao Papa João Paulo II são atribuídos também 5 livros: O Limiar da Esperança, Dom e Mistério, no 50º aniversário do meu sacerdócio, Tripítico Romano, Meditações em forma de poesia, e Levantai-vos, vamos, em 2004, e Memória e Identidade, em 2005. João Paulo II faleceu em Roma, no Palácio Apostólico do Vaticano, no sábado, 2 de abril de 2005, às 21h37, às vésperas do domingo da Divina Misericórdia, por ele instituído. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, depois de São Pedro e de Pio IX. Seu solene funeral ocorreu na Praça São Pedro no dia 8 de abril, com a participação incrível de pessoas. João Paulo II foi beatificado no dia 1º de maio de 2011 por seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. Oração que João Paulo II rezava todos os dias, desde criança. Vamos rezar agora, pedindo a intercessão dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai,
por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, e pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou dos mortos e ao Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.